Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não liga se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Nota 10 pra mim? As cadeiras virariam? Eu acho que não, mas tá bom. Aqui, essa música tem a ver com a lição que a gente está estudando, né? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Vamos pensar aqui sobre algumas características de um bom espelho. Então vamos? Primeira coisa, o espelho, para ele refletir a imagem da gente, ele não pode estar coberto por nada, né? Então a gente, para refletir a imagem de Deus, também não pode ter nada que impeça essa imagem de ser refletida, nada que obstrua essa imagem. E Jesus, quando morreu na cruz, ele rasgou o véu que nos separava de Deus. E agora a gente pode ter comunhão com Deus, né? O véu que separava o homem de Deus, ele foi rasgado com a morte. E a gente pode agora desfrutar dessa comunhão com o nosso Deus. Né? Então vamos aproveitar que a gente tem livre acesso a Deus, vamos chegar a Ele, através de Jesus Cristo a gente pode conversar com Deus, a gente pode se comunicar, se relacionar, então vamos usufruir, né? Desse benefício que temos. Segunda coisa, um bom espelho, ele não pode estar sujo, né? Ele não pode estar sujo. Então, às vezes, a gente vai na frente do espelho, principalmente o espelho do banheiro, fica com uns respingos, né? Essas manchas, esses respingos, a poeira, impede que a gente nos veja refletido no espelho. Ou se a gente vê muito mal, a gente não consegue ver detalhes, né? E assim também é a gente sendo espelho de Deus, reflexo de Deus. A gente também fica com mancha, fica com imperfeições, que impede a gente de refletir a imagem de Deus, né? E essas imperfeições, essas manchas, é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Lá em Isaías 2, diz assim, ó. Peraí. Lá em Isaías 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado, ele cobre o rosto de Deus, né? Ele chega primeiro. Deus não nos enxerga quando a gente está coberto pelo pecado. E aí, esse pecado tem que ser limpo. Assim como o espelho está sujo, a gente vai lá, passa um paninho e limpa, a gente também tem que limpar, né, os nossos pecados diariamente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente limpa os pecados? Como é que a gente limpa o nosso espelho? Confessando a Deus os nossos pecados, né? Jesus morreu na cruz para nos purificar, mas não é só, ele morreu na cruz para a gente estar limpo, não. A Bíblia diz que para a gente ser purificado do pecado, a gente tem que confessar a Deus os nossos pecados, né, e pedir perdão em nome de Jesus. E aí, você tem se limpado todo dia? Você tem se purificado todo dia? Assim como o espelho, quando tá sujo, a gente vai lá e limpa? Então comece, se purifique, limpe, pede a Deus, conversa com Deus, se relacione com Deus, desfruta desse benefício. E a terceira qualidade, o espelho, para ele refletir, ele tem que estar direcionado. Eu quero me olhar no espelho, mas não adianta eu me olhar no espelho se o espelho estiver virado para o outro lado, eu não vou me enxergar no espelho. Né? Então a gente também, para refletir a imagem de Deus, a gente não pode estar direcionado para o outro lado. A gente tem que estar direcionado para Deus, a gente tem que estar buscando conectar os nossos pensamentos, conhecer a Deus, imitar os passos de Jesus, né? Já falei isso para vocês, imitar os passos de Jesus, que Jesus foi um homem que viveu aqui na terra, não tinha pecado, foi perfeito, ele era Deus. Então a gente tem que estar direcionado para Deus, para refletir a imagem de Deos. E muitas vezes o nosso espelho está direcionado para outras coisas. A gente ocupa todo o nosso tempo, a gente ocupa toda a nossa mente, todos os nossos esforços em agradar os outros, em fazer outras coisas, em agradar a nós mesmos, e nós não estamos preocupados, direcionados com Deus, conectados com Deus, né? Então a gente tem que estar em sintonia com Ele, pra gente saber qual é a vontade dele pra nossa vida, pra gente saber como a gente tem que andar, como que a gente tem que se posicionar no dia a dia, tratar as outras pessoas, como que a gente tem que tratar nós mesmos, né? A gente tem que se valorizar, gostar de nós, saber que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e se sentir alegre com isso. Você não é qualquer um, né? Você não é qualquer um, você não tá aqui por acaso, Deus te fez, Deus tem um propósito na sua vida. E aí,
Às vezes, né, o pecado, as outras coisas, outras pessoas fazem se sentir mal, fazem se sentir para baixo. Você é especial, você é criado, formado e está nesse mundo porque Deus tem um propósito para você. E o nosso propósito de todo cristão é glorificar, honrar e gozar, né, da graça de Deus. E aí, gostaram das 3 características? Então vamos repetir, vamos relembrar. O espelho ele tem que, para ele refletir bem, ele não pode estar encoberto. O espelho, para refletir bem, ele não pode estar sujo. O espelho, para refletir bem, ele tem que estar bem posicionado, né? Então, a gente, para refletir a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que estar... A gente tem o livre acesso a Deus através da morte de Jesus, né? A gente limpa os nossos pecados pedindo perdão, né? Confessando ele a Deus todos os dias, e a gente tem que estar direcionado para Deus, né? Buscando conhecer, a imitar os passos de Jesus, né? Então, aqui, ó, um beijo. Bom fim de semana, bom recesso para vocês, que Deus abençoe e aproveitem, curtam esse feriado, né, do jeito que vocês puderem, que vocês conseguirem, divirtam-se, se alegrem, tá? E não esqueça que Deus te ama, Deus tem um propósito maravilhoso para sua vida, tá bom? Beijo!